Quero ler com os irmãos capítulo 18 de 2 Samuel, versículo de número 32 e 33. Capítulo 18, versículo 32 e 33, que nos diz assim: Então disse o rei ao cuxita: Vai bem com o jovem, com Absalão. E disse o cuxita: Sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam ou que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Amém. Esse texto mostra o lamento de um pai ao receber a notícia de que seu filho fora assassinado. Eu estou falando de Davi, aquele que nós conhecemos como sendo um dos homens que foi um dos maiores adoradores que povoou a face da terra. Somando a isto, a Bíblia diz que Davi foi um grande guerreiro, se tornou um dos maiores reis de Israel. Quando lemos a história, percebemos que Davi, de fato, reinou, e no seu reinado ele julgou de forma justa, de forma correta, a Israel como o povo de Deus, cumprindo assim a função pelo qual havia sido chamado, ungido por Deus. Mas Davi conquista reinos e mais reinos, edifica o reino a Israel, ele aumenta as dimensões do reino e se torna de fato alguém invejável em termos administrativos. Ele consegue conquistar muitas nações. Porém, as conquistas de Davi, de fato, não pode, vamos dizer assim, teria tudo para ter uma vida de sucesso, se não fosse de fato o péssimo pai que foi. Como rei, como governante, um homem de grande sucesso, porém como pai, infelizmente um fracasso, que não deve ser exemplo para ninguém, deve de fato ser levado em consideração, estudado, mas que devemos aprender com ele para não cometermos o mesmo erro. Aprender que nenhum sucesso aqui na terra justifica o fracasso da nossa família, especificamente dos nossos filhos. O Salmo 127, se não me falha a memória, o verso 4 diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos do valente. As flechas, elas são guiadas, elas são dirigidas, elas são conduzidas por aquele que a tem nas mãos.
É Ele que tem a habilidade, que tem a capacidade de direcionar de forma a alcançar ou atingir o alvo, a meta, o alvo desejado. Flechas aí nas mãos do valente de Assis é simbólico, simboliza de fato os filhos nas mãos dos pais. Mas como hoje é dia dos pais, especificamente na mão do pai, o pai que a Bíblia diz que é a cabeça do lar, a cabeça. Se nós tirarmos a cabeça do corpo, ou se a cabeça for atingida, dependendo do grau em que é atingida, de fato pode dificultar o direcionamento do corpo. A pessoa pode ter seus movimentos prejudicados. A pessoa pode de fato perder os movimentos, a direção, a percepção, enfim. A cabeça lá é importante, porque é ela que dá a direção. E como não posso pregar, porque o tempo também não planejei isto, eu queria citar apenas alguns erros que Davi cometeu para eu e você não cometer como pai. O texto que li mostra Davi chorando ao receber a notícia de que Absalão, seu filho, havia sido morto. E ele chega a dizer: quisera eu morrer no lugar dele agora, meu filho Absalão. Mas agora era tarde demais, porque ele estava morto. Ele havia sido assassinado. E ele foi assassinado quando ele lutava e buscava matar o próprio pai. Sobre o comando de Joabe, Davi envia soldados e diz: não matem, eu quero ele vivo, porque ele é meu filho. Porém Joabe não queria preservá-lo em vida, porque Joabe havia determinado matá-lo. E infelizmente naquele dia Absalão perdeu a sua vida. Mas quando nós estudamos toda essa história, nós percebemos que por detrás da morte trágica do filho de Davi havia falhas que são atribuídas a ele como pai, porque ele deixou de tomar providências quando devia e não tomou. Um homem que obteve êxito e sucesso na administração do seu reinado, porém abdicou da função de pai, vivendo de forma distraída, desapercebida, não teve cuidado com seus filhos. A Bíblia diz que Adonias, o filho de Davi, ele percebia que Adonias estava, vamos dizer assim, enveredando por caminhos que ele sabia que ia levar ele a se tornar um adulto complicado, a ter uma vida complicada. Porém a Bíblia diz que Davi não disciplinava o seu filho. Ele olhava, ele via, ele percebia, mas não tomava uma posição para disciplinar, para corrigir, para que ele pudesse crescer e se tornar um adulto de sucesso. Ele não fez assim. Mas Adonias, na verdade, é um dos casos. O que não dizer de Aminon? A Bíblia diz que Aminon, já grande, jovem, ele se apaixona pela sua própria irmã. E quando ele se apaixona pela sua própria irmã, a paixão dele era tão grande que a Bíblia diz que ele adoeceu. Ele estava doente, Juninho, né? Deus te guarde de se apaixonar assim. O caba se apaixonou, arriou as 4 rodas e a borracharia inteira. Detalhe, por sua irmã. E ele sabia que era um relacionamento ilícito, que era proibido por Deus na sua lei. Era incesto, irmã Danúzia. Ele não podia conceber tal atitude em Israel. Ele não podia fazer isto. Então por isso ele se entristece, ele adoece.
Pergunto para você, Davi percebeu como pai? Não. Mas Amnon tinha o que a Bíblia chama de amigo. Diz que ele tinha um amigo, Jonadab, que além de ser amigo, era primo legítimo. Era primo. Detalhe, Amnon está nesse estado e não procura o pai para conversar, dialogar, buscar ajuda, apoio no pai. Não, ele não faz isso. Ele vai buscar ajuda e apoio aonde? No amigo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amigo era alguém perspicaz, ele era alguém terrível. E ele conseguiu perceber. Ele disse: por que você está triste? Ele disse: porque eu estou apaixonado por minha irmã e eu não posso. Ele disse: não, deve ser besta. Faz o seguinte, dá uma de doente, e quando ela vier ter contigo, te visitar, tu pede para ficar sozinho. E quando ela chegar e estiver só vocês dois, tu agarra e estupra. Ou seja, Davi, repito, estava desapercebido. Ele não conhecia quem eram as amizades dos filhos, irmão Elpidio, porque isso não é um amigo. Ninguém precisa de um amigo como esse. Este é um inimigo terrível. E assim aconteceu. O menino vem, a menina vem, o pai permite, não percebe a armadilha, ela vai. E quando ela chega lá, ele pega, agarra e estupra. E depois de estuprar, a Bíblia diz que ele então aborrece até a sua alma. E então expulsa ela, humilhada, destruída, não só fisicamente, mas na sua alma. Ela sai envergonhada, humilhada, destruída, repito. E ela vai então chorar. Se você analisar, você não vai ver Davi em momento nenhum nem repreendendo Amnon, e nem tão procurando a sua filha Tamar para consolá-la, para dar uma palavra a ela de conforto. Agora eu pergunto para você, estamos falando de Davi, será? Mas de fato, infelizmente nós estamos falando de Davi. E talvez estamos falando de muitos nós, que nos apegamos tanto na correria do dia a dia, preocupado em suprir as necessidades, comida, bebida, calçado, roupa, acumular e proporcionar segurança, porque os filhos de Davi tinham poder, tinham segurança, eles tinham estabilidade financeira, eles tinham tudo que eles tinham, menos a atenção do pai. O pai nunca se preocupou com eles nesse sentido. Detalhe, Absalão, que era irmão de Tamar, a que tinha sido estuprada, passados-se 2 anos, ele viu que o pai não fez nada. Ele disse: meu pai não fez, mas eu vou fazer. Sabe o que Absalão fez? Preparou uma festa, disse: papai, manda Amnon para a festa, nós vamos festejar. Meu filho, que festa? Não, papai, nós vamos festejar, vamos curtir, vamos aqui. E Davi desapercebidamente mandou. E lá Amnon disse: olha, enche o talo dele de pinga, de cachaça, porque cachaça destrói mesmo, tira do homem a sensibilidade, tira do homem a nitidez, tira do homem a clareza. E quando ele estava chapado, bêbado, então Absalão disse: ei, chega, e agora ele não tem como se livrar, empurra a espada nele e mata-o. E assim o servo de Absalão fez. Chegada a notícia a Davi, Davi não faz mais nada, ele se enfurece, e a notícia chega a Absalão, Absalão foge. E depois de 2 anos fugido, ele manda recado para o pai: papai, eu estou arrependido, papai, eu preciso conversar com você. Ele disse: não, você não vem. Chama Joabe, e Joabe diz: olha Davi, eu aconselho, deixa ele voltar para Jerusalém, deixa voltar seu filho. Detalhe, ele volta, mas quando ele volta, Davi não queria olhar na face dele. A narrativa bíblica vai dizer que Absalão, já em Jerusalém, manda recado e disse: papai, eu preciso conversar com o senhor. E ele até permitiu, ele foi ao palácio. Chegando lá, ele tentou dialogar, conversar com ele, mas a Bíblia diz que Davi não lhe respondeu palavra nenhuma, ignorou. Ele estava suplicando pela reconciliação, pelo perdão do pai, mas o pai não tinha capacidade de dar. O pai simplesmente cria uma proteção, um bloqueio, e não libera perdão, irmão Elpidio, não dá o filho a reconciliação.
Sabe o que aconteceu? Depois de 5 anos passados, ele ignorando o filho, sem liberar uma palavra, e o filho doido, pedindo, e ele não tinha uma palavra para dar. Ele disse: não vai dar não? Então ele planeja tomar o reino do pai. E assim ele faz, insurge contra o pai, arma rebeliões, toma as concubinas do pai, deita com elas em praça pública. E aí então chama os soldados e diz: eu quero meu pai morto. Davi teve que fugir, abandonar o reino. E mesmo fugindo, ele continuou perseguindo. E foi nessa perseguição que Davi não teve como lutar, mas colocou o seu general, que era fiel, pedindo apenas para preservar a vida do filho e não matasse. Mas o general estava disposto a matá-lo, porque era uma ameaça. E assim ele fez. E quando ele fez, a notícia vem. A notícia aqui é interessante, Mandanúcio, porque ele dá a notícia de forma, vamos dizer assim, implícita, de maneira que ele não entende. Quando ele dá a notícia, então ele percebe e disse: ele não está mais vivo, ele morre. Quando ele recebe a notícia, então ele chora, mas ele chora tarde demais. Sabe por quê? Porque ele cometeu erros fatais. Não cuidou das amizades dos filhos. Segundo, não consolou sua filha diante do abuso. E o irmão buscou vingança pela própria irmã. Detalhe, eram todos irmãos. Agora você imagine um absurdo desse dentro da casa dos maiores reis, de um dos maiores adoradores de Deus. Ei, você pode ser o que você quiser, mas a Bíblia diz que se nós não cuidarmos, irmã Flávia, da nossa própria família, nós somos piores do que os infiéis. Ei, repito, nenhum sucesso vale a pena a destruição dos seus filhos. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Mas a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Se está do jeito que está, em algum momento nós erramos. Agora, enquanto há vida, tem um ditado que diz que enquanto há vida há esperança. Não sei como você tem feito, o que você tem conquistado, o que você tem feito, o que você tem deixado de fazer. Agora, se você não fez, ainda é tempo. Detalhe, por que Davi fez isso? Porque ele não era mais exemplo para os filhos. Deixou de ser exemplo quando ele não só adulterou, mas matou, cometeu assassinato, continuou mentindo até a repreensão divina. Então ele não tinha mais autoridade diante dos filhos. Ei, lute e esforce, nunca perca a autoridade diante dos seus filhos, porque no dia que você perder, você já está dando o primeiro passo em direção à ruína dos seus filhos. O pai que o filho não pode contar, não pode ser exemplo. Ei, isso é a coisa mais triste que existe. O pai precisa ser exemplo para os filhos olhar e dizer assim: eu quero ser como meu pai, eu admiro meu pai, eu desejo ser como meu pai. Meu pai é um homem honrado, um homem de sucesso, um homem abençoado, mas acima de tudo, meu pai é um homem que teme a Deus. Vamos colocar de pé que o tempo não permite mais, porque quando a gente começa a falar, a gente não quer parar mais. Ei, zele pelo seu lar, por sua família. Mas acima de tudo, ei, se for necessário liberar perdão, libera o perdão. É seu filho. Se fechou para o diálogo, se fechou para o confronto e se fechou para a reconciliação. Pensa num pai desse. Ei, se fechar não vai resolver. Não adianta você se fechar em si mesmo. Se ainda é tempo, se ainda é momento de você reconciliar, liberar perdão, libera o perdão. Busca o diálogo. Se for necessário confrontar, confronte. Mas se liberte, porque Deus te fez para ser livre. Do jeito que você está, ei, você está se autodestruindo. Não vale a pena você continuar dessa forma, com o coração fechado, transformando-se numa pessoa que você não é, por causa muitas das vezes do ódio, por causa muitas das vezes,
Ore por quem? Pelo filho, pela filha, pelo irmão, pela irmã, pelo esposo, pela esposa. Abre. Ah, mas está difícil. Busca a ajuda de Deus, porque Deus quer te ajudar. Você que me ouve nesta noite, aleluias. Ele impediu o seu próprio filho, irmão Marcelo, de ver o seu rosto. Mas quando permitiu, ignorou, não liberou palavras. Ele precisava apenas de uma palavra. Ele estava pedindo perdão, ele estava clamando perdão, mas ele, como pai, não tinha o perdão para dar. Exemplo máximo e maravilhoso é o pai do filho pródigo. Quando o filho pródigo disse: eu vou voltar, ele vai me receber não como filho, mas como empregado. Quando ele volta, ele é surpreendido. Sabe por quê? Porque pai que é pai não recebe como empregado, como escravo não. Ele abraça e recebe como filho, dizendo: estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Oh, aleluia. Aleluia. Talvez você, filho, precise liberar o perdão para o seu pai. Talvez você, filha, você, pai, você, mãe, que me ouve nesta noite, talvez você precise liberar. Ei, oh, ramando que ela massúbia. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Oh, ramanda galamassúbia andarai. Endere calamassúbia. Eu sinto a graça de Deus de restauração nesta noite. O Espírito Santo Consolador, remandelebasúbia. Ei, você que está aqui, talvez teu comportamento tenha sido influenciado de forma negativa, porque você não consegue se desvencilhar desse sentimento negativo. Oh, aleluia. Se você chegar em casa hoje, pega o seu celular, ligue para quem quer que seja. Faça enquanto é tempo. Não deixa morrer para chorar depois. Pegar a alça do colchão e dizer: ei, me perdoa, é tarde demais. Diga enquanto você pode, está em vida. Oh, aleluia. Eu sinto que Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. O Espírito Santo está ministrando ao coração de pessoas aqui nesta noite. E eu oro ao Senhor e peço nesta noite, Deus, em nome de Jesus, dê graça. Conduz-nos, ó Deus, de maneira sábia, com discernimento, com sabedoria, ó Pai. Meu Deus, como pai, como mãe, como filho, como filha, como família, Senhor. Ó Deus, não deixa que sejamos destruídos, não. Ó Deus, antes nos ajude, meu Pai. Direcione-nos, ó Deus, em nome do Senhor. Pai de graça, opere um milagre, meu Deus. Arranca todo o sentimento negativo, toda a falta de perdão, meu Deus, tudo aquilo, Pai, que de fato, ó Deus, simplesmente contribui para a destruição dos relacionamentos, da comunhão, da intimidade, enfim. Deus, no nome de Jesus, abençoa nesta noite. Opera o milagre, conceda a vitória. Guarda lá, guarda a família, guarda a vida dos pais. Meu Deus, cada um, no nome de Jesus. Ó Pai, eu te peço, em nome do Senhor, ajuda-nos sempre, Deus, no nome do Senhor Jesus.